será que você está mesmo doente? Será que você tem mesmo algum tipo de transtorno? Ou será que simplesmente você está vivendo a sua vida? Isso que você está sentindo é somente a demanda da vida real. Às vezes, isso tudo é só o excesso de vida. Excesso de vida talvez não processada, mas não tem nada de errado com você. A gente sabe que hoje em dia tudo é considerado ou um transtorno ou um problema. Em todo momento a gente está ouvindo as pessoas falarem: ah, você tem isso? Então você tem TDAH. Talvez isso seja ansiedade ou algum trauma. Eu sei que é tentador a gente querer encaixar e nomear os nossos problemas. Até porque é muito mais fácil quando a gente consegue encontrar um culpado por aquilo que a gente está sentindo ou por aquilo que a gente está passando. Isso não só com a nossa vida, mas com a vida das outras pessoas, às vezes dos nossos filhos, ou do marido, ou da mãe. E é muito mais fácil e muito mais consolador a gente nomear os problemas que aquelas pessoas têm, porque, querendo ou não, é uma forma de justificar determinados comportamentos e nossa mente se sente um pouco mais aliviada quando a gente nomeia. Falo isso, gente, porque eu sou constantemente tentada a também fazer isso, não só comigo, mas com as outras pessoas. Então eu não tô aqui para acusar ninguém, mas tô aqui para chamar vocês para uma reflexão junto comigo e quem sabe a gente não pode extrair algo bom dessa conversa. Esse vídeo é um convite à reflexão e não uma crítica pela busca do autoconhecimento e pela busca melhorar a nossa saúde mental. Muitos transtornos são sim reais e devem ser considerados, mas nem todo desconforto que a gente sente precisa ter um rótulo imediato. Bom, como a gente já sabe, a internet tem as suas vantagens e desvantagens. E a popularização dos conteúdos de psicologia, de conteúdo de podcast, de médicos, né, divulgando os trabalhos, né, deles, fez com que as pessoas começassem a ficar meio assim, meu Deus, o que está acontecendo? Durante toda a minha vida eu senti isso que ele está falando. Então, com certeza eu tenho isso. Só que o problema é que a gente às vezes se identifica com sintomas que são isolados, né? A gente meio que fica, nossa, isso aqui é muito eu. Não, isso aqui, com certeza, eu sou assim. Mas, se a gente não tem um diagnóstico fechado, ou se a gente não tem o auxílio de um profissional para poder analisar aquilo e, de fato, ajudar a gente a entender se isso é um transtorno, um sentimento ou só uma circunstância da vida, isso vai começar a se misturar e vai se embolar. E daqui a pouco a gente tá, tipo assim, surtando. Isso daqui que eu tô falando, obviamente, é a minha opinião, né? Minha própria reflexão a respeito desse assunto. E eu espero que faça sentido pra você. Procure ajuda médica. Procure um médico, um psiquiatra, um terapeuta. Se você está sentindo alguma coisa que está afetando a sua rotina, o seu dia, procure ajuda. Não fica sozinho. Eu gosto de falar, tipo assim, não deixe os seus pensamentos sozinhos por muito tempo. Então, se você está sentindo qualquer tipo de desconforto nas suas emoções, enfim, que está prejudicando, né, o teu dia, seus relacionamentos com as pessoas, procure ajuda. Eu sou extremamente grata pela oportunidade de ouvir tantos especialistas, né, hoje em dia, através de vídeos no YouTube. Quantos deles abriram a minha mente, sério, para situações e coisas que eu sentia que eu não sabia identificar o que era, ou então eu achava que era um defeito meu, que eu tinha algum problema, ou que eu era a única pessoa com aquilo, sabe? Então, assim, existe sim um lado super positivo. Identifique isso e comece a avaliar o que você pode fazer para melhorar. Agora que você identificou o problema, ou que você acha que você tem um problema, beleza, o que eu posso fazer para amenizar, sabe, os prejuízos que ele me traz? O que eu posso fazer para poder melhorar meu relacionamento com as pessoas? O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor diante disso?
Então, quando a gente começa a se identificar com as coisas que a gente vê, ou algum tipo de sintoma, característica, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá pra gente simplesmente, a partir de agora, que a gente identificou o problema, a gente falar, tá vendo? Tinha um motivo pra eu ser assim. E agora eu fico mais tranquila, porque, tipo, eu não sou maluca, ou esse defeito que eu tenho, é isso aí, ai, graças a Deus. Porque realmente, em 90% dos casos, é o que a gente faz. E aí isso começa a se tornar um problema, de fato. Não só porque a gente não tá resolvendo ou ajustando aquele problema, aquele transtorno, mas como a gente só tá se enchendo de informação em cima de informação e não tá fazendo absolutamente nada com aquilo. E o pior, a gente começa a diagnosticar as outras pessoas também, que estão à nossa volta. Repara só se não é isso que tem acontecido. A gente descobriu que é TDAH, por exemplo. Muitas dessas pessoas até vão no médico, o médico vai lá, confirma, olha, realmente você tem TDAH. Às vezes essa pessoa até passa a fazer uso de algum medicamento e tal. O que a gente faz? A partir de agora a gente começa a identificar todo mundo que a gente acha que tem TDAH também. E aí, gente, olha que loucura. Ai, gente, eu não tenho nem palavras assim pra expressar. Como se não bastasse todos os problemas que a gente já tem no nosso dia a dia que a gente precisa lidar, a gente agora arruma mais um problema pra outra pessoa ter que lidar também. Olha que loucura. Isso serve pra mim. Eu já fiz isso com as pessoas, mas eu tô tentando me policiar. Se eu reparo que alguém tem alguma característica que eu percebo que ela tem reclamado ou que tá fazendo com que ela sofra, eu até falo, tá? Eu não vou negar, eu até falo, olha, eu acho que você pode estar tal sintoma de tal transtorno ou de tal doença, mas eu sempre tento complementar com: você já procurou um médico? Você já pensou na possibilidade de você procurar ajuda? Porque é óbvio que a gente precisa auxiliar as pessoas na medida do possível, mas a gente precisa empurrar elas na direção da solução. E quem tem a solução, geralmente, não somos nós. Geralmente são os médicos. Não vamos entrar na questão de que todos os médicos são maravilhosos, a gente sabe que não, mas a gente vai partir do ponto de que essas pessoas são um pouco mais especializadas, ou deveriam ser, do que nós. Então, com certeza vão ter mais ferramentas para ajudar essas pessoas. E também com a gente. Quando a gente descobre que a gente está passando por algum tipo de crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, ou a gente descobre que a gente tem um TDAH ou qualquer outra coisa. Gente, são tantas nomenclaturas, eu não vou me prender a falar todas elas. Mas a gente não pode, a partir de agora, se justificar atrás delas, justificar as nossas ações, que às vezes são totalmente tóxicas, inconvenientes, atrapalham nosso relacionamento com as pessoas, atrapalham o nosso convívio com os outros, porque agora a gente tem um laudo para falar que é nosso. E aí, a partir disso, a gente responsabiliza tudo que é inconveniente que a gente pode melhorar naquele laudo, naquele diagnóstico. Por favor, a gente descobre isso para poder se autoconhecer. E autoconhecimento não é só para ficar a nível de informação, mas é para a gente se tornar pessoas melhores. É tão bom quando eu descubro alguma coisa ao meu respeito. Eu começo a identificar aquele comportamento e eu tenho a oportunidade de mudar. Eu sempre digo que um dos maiores privilégios da vida é você poder mudar. É você poder identificar algo que não é legal e você começar a transformar aquilo em algo positivo, em algo que vai te fazer crescer. E esse precisa ser o foco principal, né? De todo esse excesso de informação que a gente tem recebido. Ele tem que ser canalizado para algo bom. E uma outra coisa, para encerrar, o fato de você sentir algo não significa que você é aquilo. O fato de você estar passando por um período, de repente, de ansiedade,
de depressão, não significa que você é a ansiedade, é a depressão, mas que aquilo é uma fase. A gente não é aquilo que a gente sente. Então a gente precisa afirmar quem nós somos, né? Não pela fase que a gente está vivendo. A internet, ela vai vir com muitas informações e você pode ser tentado a pegar aquilo ali e trazer como um peso, sabe, para sua vida. E você vai ficando cada vez mais confuso, mais desanimado. Em vez de aquilo ser uma ferramenta para te ajudar a melhorar, você começa a ficar tipo mal, assim, porque tu fala, nossa, gente, tô perdida, né? O que eu vou fazer? Mas não defina quem você é por essas coisas. E é claro que isso inclui você prestar atenção de que às vezes aquilo que você está enfrentando não é um transtorno, não é uma crise de ansiedade, não é um período de depressão, é só um momento difícil da sua vida e que vai passar. Agora um exemplo pessoal, eu já tive períodos por já passado por ansiedade, por crise, por tratamento, todas essas coisas. Tem vídeo aqui no canal que eu explico tudo isso. Eu, quando começava a viver algum período de estresse, eu já ficava meio tensa. Eu já ficava achando que ia vir uma crise, que eu ia enfrentar tudo aquilo de novo. E eu já ficava meio preocupada e já queria ligar pro psiquiatra, pra psicóloga e já queria fazer alguma coisa, porque eu já ficava com medo, sabe? Daquilo se tornar algo maior. Só que eu comecei a respirar fundo diante dos problemas e dos estresses da vida. Muitas das vezes aquilo passou. Aquilo era só uma semana ruim. Fica a dica pra gente poder prestar mais atenção naquilo que a gente está vivendo. E que muitas das vezes não vai ser um bicho de 7 cabeças e aquilo vai passar e vai dar tudo certo. Seja lá o que você estiver passando, às vezes tudo que você está precisando, na verdade, é tomar um bom café da tarde com uma pessoa próxima, uma pessoa que você confia e desabafar um pouco, sabe? E aí você sai daquela conversa se sentindo super bem. Então fica ligado em todas essas dicas que eu dei, vê se faz sentido para você essa reflexão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal para poder ajudar o canal a crescer, compartilha com pessoas que você acha que vão se identificar com esse tipo de conteúdo e até o próximo vídeo.